Estamos, graças a Deus, dando início novamente a um culto maravilhoso de louvor e adoração ao Senhor. Os irmãos que estiverem aí fora, já convido para estarem aqui dentro, para juntos fazermos uma leitura aqui da Palavra de Deus e também uma boa reflexão, tá bom? Começo dizendo aqui que nós estamos caminhando aqui com o tema de Isaías 54, versículo 2 e 3. Isaías, o Espírito Santo tem falado maravilhosamente com a igreja por intermédio do profeta Isaías. E aqui eu vou ler novamente com vocês, para depois a gente ler em Efésios, né? Ler a respeito do nosso tema, que é Isaías 54, 2 e 3, diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém? Eu, particularmente, estou tomando posse dessa palavra na minha vida. E de verdade, né? Graças a Deus, estou experimentando muito dessa palavra, do poder dessa palavra na minha vida. Graças a Deus, estou vivendo resultados maravilhosos dessa profecia que eu entendi que o Espírito Santo propôs por meio desse tema aplicar essa palavra na nossa vida. Então, se você está atento, se você percebe isso no seu coração, você aproveita esse momento e dentro dessa palavra faça isso que o profeta está dizendo: firma bem as tuas estacas, porque você vai transbordar, né? Alarga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Entendeu? O que acontece? Nós estamos falando do profeta Isaías, mas a gente não pode esquecer que nós já estamos vivendo o momento da igreja em que Jesus Cristo já veio, portanto, tudo que foi dito, né, que iria acontecer, nós já sabemos que em Cristo nós já recebemos a promessa na nossa vida como uma verdade, como uma realidade. Em Cristo Jesus, essa palavra já é realidade nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Portanto, o transbordar já é fato. Só o que nós devemos estar atentos, a pergunta é: você já firmou as suas estacas? Ou seja, está preparado para aquilo que você tem de Deus? Está preparado para viver aquilo que o Senhor já te propôs? Eu estou lembrando aqui da passagem, né, Rafael, daquela viúva, uma mulher do tempo do profeta Eliseu, se eu não me engano foi o profeta Eliseu, onde ela ficou viúva e foi conversar com o profeta acerca disso, porque os credores já estavam indo para levar os filhos dela como escravo, porque ela tinha uma dívida muito grande. Qual foi a solução do profeta? O que você tem em casa? Tua serva só tem em casa uma vasilha de azeite. Aí ele falou: então faz o seguinte, entra para sua casa, fala com os vizinhos, fala com os seus filhos, pegar o que puder de vasilhas vazias, não poucas, pega muita, porque vai acontecer um negócio aí. E ela ouviu a voz do profeta, ela não questionou, não ficou perguntando: mas o que significa isso? Não, parecia absurdo, né, o direcionamento, mas ela seguiu porque ela creu que estava diante de um profeta de Deus. E aí ele disse: vai pegando o azeite que está na sua vasilha e vai enchendo cada uma dessas vasilhas. E à medida que as vasilhas iam chegando, aquele azeite que estava naquela única vasilha dela, ela ia enchendo. Vinha mais, tem, vai enchendo. E encheram várias vasilhas dessas, até o ponto que ela falou: pode trazer mais uma aí, porque encheu aqui.
Aí o garoto dela falou: não tem mais, encheram todas. Então, dentro da medida que foi a capacidade daquela mulher, né, para aquilo que Deus tinha a dar para ela, foi o que ela foi recebendo. E aí o profeta falou para ela: agora, vai, vende todo esse azeite, paga com isso a sua dívida e vive ainda do restante que sobrar do dinheiro. Então, está vendo? Deus, Ele tem grandes coisas para nós, e já em Cristo Jesus já nos trouxe, já nos chamou para grandes coisas, para vivermos grandes coisas. Acontece que muitos de nós, às vezes até por falta de crer nisso que a gente recebeu, não absorve essa palavra ao ponto de nós mesmos impedirmos que ela se torne verdade na nossa vida. Para finalizar aqui, eu quero ler Efésios, capítulo 3, do versículo 17 em diante, que fecha o raciocínio dizendo assim: assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, olha só as dimensões, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, Deus está nos chamando para viver e experimentar toda a plenitude daquilo que Ele tem para nós. Você crê? Então você receba essa palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé. Está vendo aí? O apóstolo Paulo explica para nós aqui, nessa última passagem que lemos, que o nosso Deus, Ele excede todo o entendimento, e Ele é capaz de fazer em nós e por nós, através de nós, algo muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Então, quem limita somos nós, o poder de Deus, porque Deus não é limitado. Deus é como as pessoas costumam dizer, Deus é extravagante em tudo que faz. Aquilo que Deus faz extravasa o nosso pensamento humano, porque a gente limita, a gente vê a circunstância e a gente acha que a solução não vai passar daquela linha ali. E Deus está mostrando que nós podemos, nele, na força que Ele tem, ir muito além. Então não se limite não, alarga a tua tenda, firma as suas estacas, porque Deus está dizendo que você transbordará para a direita, para a esquerda. Você está pronto para receber essa palavra, amém? Então vamos dar graças a Deus. Ore ao Pai agora, agradecido, louvando a Ele, adorando a Ele, entregue agora tudo de si para que o Espírito Santo trabalhe aí no seu coração, comunicando essas verdades dentro do seu coração. Fale com o Senhor nessa noite, que você pretende viver essa palavra, que você pretende deixar Deus trabalhar na sua vida por intermédio dessa palavra, e você não quer reter, você não quer deter aquilo que Deus pretende fazer. Então seja agora disponível para a vontade de Deus, seja agora disponível para aquilo que Deus quer agir e fazer na sua vida, em nome de Jesus. Então, Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos faz entender todas essas coisas, todas essas verdades. Muito obrigado também, Espírito Santo, porque o Senhor é a força em nós, que nos capacita então a entender essas verdades e aplicar elas na nossa vida. Obrigado por toda a nossa área de ação, que recebe esta palavra, recebe o poder desta palavra. Obrigado por toda a nossa área de ação que está sendo favorecido pelo poder desta palavra. Nós cremos, por isso nos alegramos.
Nós cremos, por isso nós não vamos nos deixar limitar pelo pensamento humano, pelos raciocínios humanos, porque eu sei, como está escrito aqui, o Senhor nos mostra que o Senhor é capaz de ir muito além do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Então nós te agradecemos. Obrigado pela tua igreja aqui reunida, pelo teu povo, ó Pai. É o teu povo que crê em ti, que crê nestas verdades, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por tudo que entendemos como verdade dele, e a equipe de louvor está com oportunidade. Amém, aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite aqui, adorado seja o nome dele, engrandecido seja o nome do Senhor. Antes de você chegar, meu irmão, nós já estávamos aqui orando por nós e orando por vocês, orando por cada um de vocês, para que vocês já viessem com o seu espírito pronto, preparado para adorar o Senhor. Amém? Eu quero dizer que Deus é bom. A bondade dele dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Todos conhecem testemunho meu e da minha esposa, né? Sobre um filho que nós entregamos ao Senhor o ano passado, né? Fazia 9 meses ali de gestação e a gente entregou um filho ao Senhor. E a vida do nosso filho, Deus usou para alcançar vários médicos ali, enfermeiros, todas as pessoas que estavam em volta da gente ali, vendo aquele ambiente de adoração, de louvor, foram impactados por aquilo ali, vendo a gente orar por ele e abençoar e receber ele no nome do Senhor Jesus Cristo, né? E entregar depois ao Senhor ele ali, né? E eu quero dizer que a gente tem recebido bastante orações, bastante profecias a respeito, né, de um próximo filho, né? E eu quero te dizer que eu estou muito feliz e muito alegre ao Senhor, porque até o momento o Senhor me deu 3 filhos, amém? Amém? Eu disse que o Senhor me deu 3 filhos. A Deise está grávida já 6 semanas, né, de gestação, e foi exatamente do jeito que foi profetizado. Bispo Heber profetizou algumas vezes para a gente, né, Bispo Heber? Bispo Paulo profetizou algumas vezes, e eu até fui teimoso. Eu falei assim: se é profecia, então eu vou teimar. Vai continuar tomando remédio. E meu Deus do céu, como é que Deus é maravilhoso. E aconteceu, e o Senhor nos abençoou com esse filho, amém? E vamos adorar o Senhor, vamos engrandecer o nome dele essa noite, amém?
te adorarei por tudo que é. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom, tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és, vamos lá. Tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom, tu és bom em todo tempo, em todo tempo. Tu és bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Tu és bom. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Oh, 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 oh.
Conheci um grande amigo, conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar, pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Só as vozes cante assim, ó. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
e ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir, os nossos olhos se abrem. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Oh, tome um lugar de honra aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode vir, pastor. Glória a Deus. Levante suas mãos assim para os céus, meu irmão. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Aleluia. Vamos permanecer de pé ainda. Eu quero convidar aqui a pastora Lourdes. Estamos tendo aqui o privilégio de termos a pastora Lourdes. Ela não está morando aqui em Brasília, mas está em Goiânia. E assim, temos que aproveitar a oportunidade, né, desses dias que ela está passando aqui. Então não demos trégua, né? Pastora Lourdes, nós sempre tivemos o privilégio de sermos acompanhados e alimentados, né, por essa pastora e mestre aqui nas nossas vidas. Então, hoje, preparem-se que Deus vai falar muito conosco. E levanta suas mãos para cá.
dando graças a Deus, apresentando a vida dela, a palavra aqui ministrada. Te louvamos, ó Deus, te louvamos, Pai. Te damos graças por tudo que está acontecendo aqui nesta noite, desde o início. Tudo foi muito bem preparado pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E agora chega o momento do privilégio de ouvirmos também a Tua palavra por intermédio da Tua filha, por intermédio desta profeta do Senhor. A recebemos agora, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Obrigada. A paz do Senhor Jesus. Poder sentar, igreja. É uma alegria muito grande. Tinha esquecido que esse púlpito é alto. Uma alegria muito grande de estar aqui, estar convosco, né? Estou vendo assim alguns rostinhos diferentes e alguns já conhecidos, né? E nós estamos ali em Goiânia também, servindo a Deus. E assim o povo lá também adora a Deus com a mesma convicção, com a mesma entrega, com a mesma dedicação que nós aqui. Então eu não estranhei, porque eu fui abraçada ali também por uma igreja igual a nossa, que trata da mesma linguagem nossa, que é família. É tanto que o nome da igreja ela é Catedral da Família. É uma igreja que trata desde da mãe grávida até jovens, adolescentes, trata de casais, o mesmo padrão que eu estava acostumado aqui, né, há muitos anos, não é? E estamos ali para a glória de Deus, e aqui estamos para falar de Deus nesta noite, não é? Para aprendermos, né? Passei um dia abençoado, tive o privilégio de fazer almoço para os meus netos, né, os que moram aqui, que tem neta que mora em Minas Gerais também, mas tive o privilégio de preparar, de servir os meus netos hoje. E foi muito bom, porque havia já um ano e meio que a gente não se reunia. E é difícil, né? As aulas já começaram, mas aí eles escolheram, né, vir no domingo. Né? Eu moro assim bem longe, bem aqui na frente da igreja, não é? Então foi muito bom, e eu estou muito feliz por estar participando aqui deste culto de adoração a Deus. Porque nós viemos para adorar a Deus. Aqui na nossa igreja nós aprendemos o seguinte, que nós fazemos o nosso devocional, que nós vivemos a igreja na nossa casa, e quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para adorar a Deus. Nós não viemos buscar aqui alguma coisa, né? Nós não viemos fazer uma troca, nós viemos adorar a Deus. E nesse adorar a Deus, nós somos alimentados pela sua palavra, né? E eu sei que vocês têm trabalhado com um assunto muito interessante. Eu já sou pastora há alguns anos, uns 30 e poucos anos, mas eu sempre gosto de fazer o meu rascunho. E eu sei que vocês têm trabalhado aqui com a passagem de Isaías 54, e eu quero ler com você. A bispa, quando ela me deu, eu fui entender. Quando ela ministrou domingo aqui, eu participei, me alimentei e aprendi muito, né? Diz assim, Isaías 54, versículo 2: alarga o espaço da tua tenda, estende o toldo da tua habitação, e não o impeçais. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Amém. Eu fui meditar nesse texto, e assim o Espírito Santo me revelou algumas coisas. Porque Isaías é um profeta messiânico, é um profeta que anunciava o Messias. E tudo, 100% que Isaías profetizou aconteceu. Jesus nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. E quando o profeta estava aqui profetizando, eu estou aqui como boca profeta para a sua vida, no nome de Jesus. A Bíblia diz assim: crede nos vossos profetas e prosperareis. Então eu estou aqui como boca profeta de Deus, para profetizar na sua vida.
de que a palavra de Deus ela se cumpre. Então Isaías estava ali profetizando para aquele povo de Israel, o povo de Deus, e eles estavam assim numa situação muito difícil. Eles estavam vindo de situações de tribulações mesmo. E quando Isaías foi profetizar, o título diz assim: o futuro glorioso de Israel. Aí ele começou a profetizar, e nesse profetizar aqui, dessa passagem de Isaías 54, o que me chamou a atenção, que o Espírito Santo me falou, foi coisas assim, tremendas e assim, diferentes, que eu nunca tinha ouvido, né? E aí, quando ele fala assim, e a situação que nós estamos hoje, queridos, então da mesma forma que o profeta profetizou ali, há 2000 e tantos anos, ou mais, muito mais, que teve os 400 que ficou em silêncio, 2.500, 1.800 por aí anos atrás, ele profetizou por causa de uma necessidade, porque Deus nunca desampara o seu povo. Se você tem uma necessidade, o Senhor profetiza para você nesta noite. O Senhor diz para você que há esperança. Há esperança. Nós ouvimos o testemunho de um milagre, não é? E do que aconteceu da esposa, né? Da família estar gerando mais um bebê. Então o Deus é o mesmo. Então como é que nós estamos hoje? A nossa situação hoje é igual à daquela época, assim, de tribulações, de angústias, de medo, de ansiedade, de coisas que a gente tenta fazer e não dá certo. Como é que está hoje? Não está diferente, não é? Pelo menos lá de Goiânia, onde eu vim agora, eu sei que tem muita gente apavorada, preocupada com isso, com aquilo, com a volta de Jesus. Como é que vai ser? A igreja vai passar pela grande tribulação? Não vai. Como é que vai ser? O emprego vai ter, vai acabar tudo. A gente tem que estocar alguma coisa ou não? Então há essa preocupação. E aí vem a palavra do Senhor com esse assunto, não é? A mesma que foi profetizada há 2000 e tantos anos atrás, o Senhor traz para a nossa igreja, nesse período, não é? Por quê? Porque Ele ouviu a necessidade nossa. A gente vê que quando o povo de Israel estava escravo no Egito, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, e aí levantou Moisés. Então com certeza Deus ouviu o nosso clamor e decidiu nos responder nesta noite, e nesse tempo que a gente está vivendo na terra, não é? Então o que me chamou a atenção, porque a mesma situação que nós estamos hoje, são algumas palavras-chave, algumas palavras que são, que elas abrem portas, que são chaves mesmo, são códigos que o Senhor nos deu. Então a primeira, eu não sei se já foi ministrado dessa forma aqui, sobre essa palavra, mas a primeira que ele diz assim, ó: alarga o espaço. Mas o que é alargar? Alarga o espaço. Alargar é afrouxar, é dar espaço, porque nós vivemos tão oprimidos, tão preocupados com o salário, com pagar, com a faculdade do filho. Como é que meu filho vai para uma escola, para o ensinamento, com professores tão despreparados? O que o meu filho, a minha filha vai fazer, vai aprender na escola? Então a gente fica tão inibido, tão fechado dentro do nosso sentimento. E gente, eu tenho assim, eu congrego ali numa igreja assim, muito de pessoas muito cultas. Então eu tenho conversado com alguns médicos, e eles falam assim que a formação na faculdade hoje está muito difícil. Quando você coloca um filho na faculdade, antes a gente colocava: o meu filho está na faculdade, glória a Deus. Hoje você coloca na faculdade e vai para o joelho, porque ali há ensinos demoníacos. Nossos filhos cristãos, né, que aceitam a Jesus, convivem conosco, mas quando entram numa faculdade tem esse perigo, não é? Então isso nos traz angústia, isso nos traz preocupações. Mas o Deus nos fala, o Espírito Santo, Ele fala assim para mim: João, Maria, alarga, não é? Alarga, dá espaço para Deus, dá espaço para a voz de Deus. É dentro de mim, é dentro de você, é aqui. O problema não está lá fora, o problema está em mim.
essa angústia, essas depressões, essas ansiedades, essas preocupações, precisam entender que nós temos um Deus poderoso, maravilhoso na nossa vida. Então ele nos chama a atenção, ele fala assim: alarga o quê? O espaço da tua tenda. Então você afrouxa, deixa Deus agir. Alarga o espaço da tua tenda. Tenda é porque naquela época o povo morava em tendas, não é? Mas hoje nós moramos em casas. Então a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Templo de Deus, casa de Deus. E ele está dizendo: Lourdes, João, Maria, Raquel, alarga o espaço da tua tenda. Você não precisa ficar preocupado, sobrecarregado, fechada no teu mundo. Alarga, me dá um espaço, né, para que eu possa realizar, para que eu possa te tirar dessas preocupações. Vou falar uma coisa para vocês: o mundo diz, não é, que está tudo difícil, que está tudo... Em Deus não está, queridos, em Deus não está. Porque o que deu o propósito de Deus para hoje é de enriquecer uma igreja, é de prosperar a igreja. Deus tem pressa de prosperar a igreja, de que eu alargue a minha casa e deixar o Espírito Santo habitar em mim de forma plena, porque Ele quer trazer a riqueza do ímpio para a igreja, Ele quer trazer a saúde para a igreja. E aí Ele nos chama a atenção: alarga o espaço da tua casa. Mas não é da minha casa física, é aqui dentro. Eu sou casa de Deus. Depois a gente vai ver um versículo que diz assim, Coríntios, né, diz, 1 Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis que sou templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Então, quando ele fala de tenda, também ele fala de casa, de morada. E é quando ele diz assim: olha, eu sou morada, você é morada, eu moro dentro de você. Alarga esse espaço para que eu faça a obra que eu quero fazer na tua vida. Então eu preciso entender isso. E aí ele continua. Obrigada pela água. E ele continua a profecia. Vamos lá. Estende-se o toldo da tua habitação. O que é toldo? Cobertura. Para de ficar diminuindo, minimizando. Deixa, porque o toldo, a tua cobertura é Deus, é o teu Pai. Nós não estamos mais vivendo no mundo, nós nascemos de novo. Nós não nascemos da carne, nem do sangue, nós nascemos espiritualmente. Então nós precisamos entender para ontem que eu preciso, como é que diz assim? Alarga o espaço da tua tenda e estende-se o toldo da tua habitação. Então eu preciso permitir que a palavra de Deus se cumpra na minha e na sua vida. E que o toldo, que a cobertura, que era da tenda, que a cobertura de Deus, deixa que Ele cubra 100% da sua vida. Mas tem coisas que a gente pode resolver. Não, até aqui, Senhor, tudo bem, que tem possível, então faz. Mas aqui não. Não, Ele está dizendo: olha, estende, deixa à vontade, né? A tua cobertura por minha conta. E Ele continua, né? E não impeçais. Então eu posso impedir. O pastor Dioclides falou aqui, né, sobre isso, que nós podemos limitar. Então o que a palavra de Deus nos diz hoje, não limita não, crê somente. O trabalho o que é? Crer. Eu só preciso crer. Eu tenho um versículo que desde que eu me converti, há uns bastantes anos atrás, que é o meu textuário: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque antes eu achava que eu precisava jejuar para o marido ser salvo, que eu precisava ir para o monte, eu precisava fazer campanha para que aquilo acontecesse. Não estou falando que você não deve, mas eu achava. O dia que eu deparei com esse versículo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, eu entendi: eu só preciso crer então. Se eu crer, o meu problema está resolvido. Se eu crer, Jesus, depois que Jesus veio e conversou, né? Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, então eu só preciso crer. Então eu preciso crer
que o Espírito Santo habita em mim, que eu sou morada dele e que eu preciso deixar 100% de tudo nas mãos dele, deixar ele fazer, não limitar. E aí ele continua: e não impeçais. Aí ele vai: alonga as tuas cordas. O que é alongar? É abrir o que estava dobrado. Eu estava com medo, eu deixava Deus ir só até aqui. Mas ele falou: Lourdes, Maria, João, Raquel. Qual é a palavra mesmo aqui? Alonga, né? Alongar. Então deixa a vontade, deixa essa corda, não é? Deixa a vontade. Não impede o Espírito Santo de fazer. Fala assim: alarga, estende tua mão ao aflito. E a gente pensa assim: nossa, estender a mão ao aflito, né? Alongar a minha mão. Mas o aflito é aquele que está ali na sarjeta. O aflito é aquele que está lá, não tem no tempo para. Deus não está falando sobre isso. Ele está falando do meu marido, do meu filho, que às vezes está ali no quarto, aflito, com problema, a minha esposa, né, filho, que está ali naquele quarto assim aflito, e a gente pensa que está tudo bem. O necessitado está aqui dentro da minha casa, está aqui perto de mim, eu não estou vendo. E ele está falando: alonga, dá uma olhada mais na tua área de ação, dá uma olhada, presta atenção, e vai lá socorrer, estende a tua mão, alonga, deixa, não é? Aí ele fala o que mais aqui? Alonga o espaço da tua tenda, estende o todo da tua habitação, e não impeçais, e alonga as tuas cordas. A corda simboliza o quê? A corda representa a proteção, é a conexão entre eu e Deus. Então essa passagem, ela nos traz assim um esclarecimento do que eu devo fazer passo a passo. Aí ele vem aqui, ainda continua aqui, né? Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Então são portas, são chaves que Deus está nos dando aqui, não é? Então alongar é abrir o que estava dobrado. Então não vou fazer economia, vou deixar. A corda, ela representa a proteção. E firmar a estaca é o quê? É o suporte. Estaca é a sustentação de uma casa. Então quando a gente constrói hoje, você não chega lá e tira com facilidade, porque ela é bem alicerçada, não é? Então quando ele está falando aqui que eu preciso alongar as cordas e firmar bem as minhas estacas, ele está precisando, o que eu tenho que estar firme aonde? No fundamento, que é Cristo Jesus, não é? Então é isso que eu estou precisando, de firmar. Então nós entendemos essas chaves. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer tudo isso. Aí eu comecei a meditar: meu Deus, mas está fácil. O Senhor dá códigos para a gente, Ele nos dá assim, sinais, Ele nos abre porta, Ele nos revela de como fazer. E aquele povo estava dessa forma. E aí ele vem para cá, não é? Veja bem, a estaca é sustentação. Então a estaca é fé. O que é sustentação da nossa fé, da nossa vida cristã? É a fé. Nós temos como modelo Abraão. Os historiadores dizem que Isaac tinha na faixa de 40 anos, aproximadamente 40 anos, quando ele foi levar Isaac para ser sacrificado. Não tem nada comprovado, são só suposições, especulações, né? Mas eles acham que os historiadores. Agora, o que nós estamos vendo aqui? Estamos falando de estaca, né? Estamos falando de fé. Então, o nosso modelo é Abraão. Não, então, você que é pai, eu quero pedir para você imitar Abraão. Pegue o seu filho e tenha um sós com ele. Pegue o seu filho e converse com ele. Abraão pegou Isaac, nem conversou com Sara. Nós vamos ali, vamos voltar. E lá foi feito o sacrifício. Lá ele foi para fazer o sacrifício. Então Isaac sabia que a vida dele na terra procedia de um milagre.
Então Isaac, desde que nasceu, ele sabia que a vida dele vinha de um milagre. Vinha de um milagre. Então foi fácil para quando Abraão chegou lá e levou ele para ser sacrificado, ele deitou normalmente, se deixou amarrar, fez todo aquele processo todo. Por quê? Porque ele sabia que ele dependia, ele veio de uma dependência de Deus e que ele precisava. Então eu e você precisamos levar os nossos filhos a saber da história dele, de como ele foi um milagre, de como a vida de cada um dos nossos filhos é um milagre de Deus. Então nós não precisamos omitir isso. O irmão falando ali do filho, eu me lembro que um dos meus filhos, dos nossos filhos, né, eu tenho 3 filhos, um deles, a gente assim estava numa situação financeira muito difícil, e a gente não, e eu coloquei no meu coração assim, gente, não vai dar conta, nós não vamos dar conta de ficar com essa criança. Por quê? Porque nós recebemos uma orientação do mundo que filhos são problemas, que filhos são despesa, que vai aumentar a fralda. É tanto que hoje a gente vê pessoas que estão no 3º, 4º filho, a gente se escandaliza, meu Deus, é maluco, como é que põe um filho no mundo dessa forma? Eu tenho tido contato com pessoas que têm 5, 6 filhos no mundo de hoje, e gente, é uma novidade. Por quê? Porque no nome que nós recebemos, é no nome da dificuldade, é no nome do problema, no nome disso, completamente o contrário da palavra de Deus. Então, quando esse filho veio, eu coloquei no meu coração, eu não posso, nossa situação financeira não pode. E aí eu conversei com meu marido, ele falou, você que sabe. E eu decidi fazer um aborto. Eu estava tão desesperada, meu marido estava trabalhando em São Paulo, eu estava só aqui, e estava muito difícil para mim. Eu passei numa farmácia, cheguei lá e falei com o farmacêutico, eu estou grávida e não quero ter esse filho, eu não tenho condições de ter. E desesperado, ele falou, tá bom, eu vou entrar naquela sala ali, que eu vou te aplicar uma injeção. E eu estendi meu braço, ele veio com aquela injeção e aplicou. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, morta de arrependida, meu Deus, o que eu fiz? Matei meu filho. E o pai em São Paulo não estava sabendo não. E aí passaram 3 dias, eu normal, não tinha acontecido nada. E eu voltei na farmácia preocupada, que eu queria um remédio para restaurar aquilo tudo que eu tinha feito. Eu cheguei na farmácia, o nome desse homem é Lucas, era um servo de Deus. Cheguei lá e falei assim, não aconteceu nada, e eu quero um remédio para reverter isso, eu estou arrependida. E agora o que eu vou fazer? E ele falou assim, minha querida, a injeção que eu te dei foi para fortalecer você e seu filho. Foi para fortalecer você e seu filho. Eu vi que você estava desesperada. Naquele momento eu glorifiquei a Deus, eu nasci em lar evangélico, mas naquela época eu não estava na igreja, não é? E ali eu abracei aquele filho, adorei a Deus, falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor cuida. E a palavra de Deus diz que pode a mãe esquecer-se do filho que gerou no seu ventre, todavia não me esquecerei de ti. Porque a palavra que se cumpre, então quando o Anderson estava testemunhando ali, não é da nossa vontade, né, Anderson? Mas é da vontade de Deus. A criança está aí, não é, Anderson? Porque tem problema. E esse filho meu é um pastor que tem ganhando muitas vidas para Jesus. Eu não posso duvidar de um Deus tão maravilhoso desse. E eu aí conversei com ele, sempre fui falando, você é de Deus, meu filho. Você é um homem de Deus. Você existe porque Deus quis que você existisse. Não foi pela minha vontade, nem pela vontade do seu pai. Mas foi, e ele sabe do testemunho. E ele sempre testemunha isso, né? Eu sou. Então nós precisamos contar para os nossos filhos como que ele foi gerado. Qual a alegria que nós sentimos quando ele chegou. O que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Como ele é amado de Deus.
Aí nós vemos, igreja, que porque eu fico pensando, gente, por que Herodes tentou matar as crianças, os meninos, inclusive Jesus? Por que lá o faraó, lá no Egito, queria matar as crianças, deu ordem para que fosse morta se fosse homem? Porque a partir do homem que a semente continua. Então não se trata de mim, não se trata de você, se trata de uma geração que ainda está por vir, de uma geração que precisa ser continuada, de uma geração que precisa que nós nos dediquemos aos nossos filhos, ensinemos a eles, temos particularidade, a estaca da fé, essa firmeza de que Deus pode todas as coisas, independente de circunstâncias, porque desde que o mundo é mundo, há dificuldades. O problema é que nesta geração, nós temos muito mais estrutura, argumentos para sermos mais que vencedores do que as gerações passadas. Nós temos toda uma globalização, nós podemos alcançar outros países. Eu tenho feito consolidação via internet. Então nós temos muita facilidade. Então não vamos ficar inibidos, não vamos deixar nossa tenda ficar comprimida. Vamos alargar e deixar Deus agir, porque Ele pode todas as coisas. Então que a nossa tenda esteja bem alicerçada em Cristo Jesus, e ela está. Por que a gente acha que salvação a gente pode perder assim? Gente, é muita inocência nossa. Porque eu penso assim, eu tenho uma casa própria. Se alguém chegar e falar para mim assim, olha, eu quero que você mude, porque essa casa é minha, eu vou falar o quê? Você está louco? Eu tenho escritura, é minha, acabou. Porque nas primeiras dificuldades a gente, o diabo se levantou. Gente, ele foi derrotado. A igreja que é poderosa na terra, é você e eu temos o poder em Deus. Ele habita em nós, somos casa de Deus. Então quando Ele traz esse recado para nós nessa noite, Ele está dizendo, filhinhos, acorda. Não vos deixe temer com essas vozes externas, com tantos murmúrios, não é? Aí a gente vem, aí eu volto aqui para o capítulo 1, que diz assim, capítulo 1 de Isaías 54. Primeiro ele fala assim, canta alegremente, ó estéreo. Como é que está a minha vida e a sua? Qual é a área, meu amado? Qual é a área da sua vida que estava estéril? Aonde é que você não estava conseguindo produzir? Aonde é que você pensou que estava estéril? O Senhor diz para mim e para você nesta noite, canta alegremente, ó estéril. Vamos continuar aqui? Que não destes a luz. Ele não está falando aqui de uma mulher que gerou. Ele está falando que ainda não deu a luz, ainda não veio a luz, ainda não trouxe à existência aquilo que Deus prometeu para mim. Seja o meu lado espiritual, seja o meu lado físico, financeiro. Eu quero que você pense agora, neste momento. O que é que você tem tanto buscado na sua vida espiritual? Física ou financeira, e que você fala assim, nossa, eu tento, mas não funcionou, estava estéril. Pensa agora, porque o Espírito Santo, ele tem compromisso com a palavra dele. Deus tem compromisso e responsabilidade com a palavra dele. Então, se ele nos deu essa palavra para trabalharmos esses meses, é porque ele quer nos tirar da esterilidade. Então não interessa onde foi, porque ele fala para você, canta alegremente, e traz a existência, creia somente, não é? Aí ele fala assim, canta alegremente, tu que não destes a luz. Eu ainda não vi, ainda não enxerguei, eu tenho promessa, eu tenho isso, mas ainda não consigo enxergar. Ele diz, canta alegremente.
exulta com alegre canto e exclama. O que é exclamar? Gritar. Exclama: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O meu filho é curado e é saudável porque está escrito. Irmãos, é tão simples obedecer a palavra. Às vezes a gente vê assim, a pessoa está doente, ela está enferma. Eu tenho passado experiências assim nessa área de enfermidade, né, de Deus curar. Não, vou fazer campanha, vou orar, vou gritar aqui. Não, Jesus deu assim uma chave para a gente. Lá em Marcos, no último capítulo, ele fala assim: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios. E imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então é só isso. Eu quero ser curado, vem aqui. Eu vou impor minha mão. Está escrito que se eu impor minha mão, você vai ser curado. Porque é a palavra de Deus, não sou eu que faço. É o Espírito Santo quem faz. Então, quando eu abro a minha tenda, quando eu abro espaço, quando eu alargo as cordas, quando eu não fico confiando quando é que a minha corda fica toda dobradinha, quando eu fico acreditando na religiosidade. Não me falaram que eu tenho que orar 21 dias para Deus me responder. Aí a gente cai assim naquela realidade. Não estou dizendo que não é para orar, tá? Eu estou falando que não é um princípio para ser seguido cegamente. Aí Jesus fala assim: qual é o pai que o filho pedindo um pão, ele vai dar um escorpião ou uma cobra? Aí eu fico imaginando Lourdes. Se um filho meu chega com fome, a minha geladeira está cheia, e aí o meu filho chega lá: mãe, por favor, me dá um prato de comida, me dá um prato de comida. Eu falei: não, filhinho, senta ali e fica 7 dias lá, daqui a 7 dias eu vou te dar. Gente, eu que sou humana, eu faço isso? Então, quando é que eu limito essa corda? Quando eu começo a acreditar na religiosidade que eu aprendi lá, e esqueço de examinar a palavra de Deus. Mas quando eu examino, eu vou entender: nossa, mas é desse jeito, eu preciso só colocar a mão. E o Espírito Santo que vai e gera, porque está escrito, não é? Aí ele continua dizendo: exulta com alegre canto, tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são, olha que promessa isso, mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Então, mais são os milagres que vão acontecer na sua e na minha vida. Por quê? Porque Isaías 54:2, ele está falando de princípios. Deus não trabalha com sentimentos. Deus trabalha com princípios que Ele mesmo estabeleceu. Alguém já me perguntou: mas por que tem um pai, ele estuprando a filha, a bebezinha pequenininha, por que Deus não faz nada? Porque Deus não trabalha com sentimento, Ele trabalha com fé. Para você chegar aqui nesta igreja, tem um princípio, tem uma rua que você pega, você entra, estaciona ali. Se você tentar vir de helicóptero, você pode até vir, mas não tem onde pousar. Então é princípio, não é? Se na nossa empresa, se na empresa que nós trabalhamos tem princípios, Deus trabalha com princípios. Então, Isaías 54, versículo 2, são princípios que Deus quer estabelecer, que já estabeleceu dentro da minha vida e na sua, e eu preciso cumprir. Na empresa eu trabalhei 30 anos na secretaria, eu trabalhei alguns anos na Secretaria de Educação e aposentei, mas eu sabia, eu tive princípios ali. Tive que estudar, fazer concurso, passar no concurso, ser, esqueci até o nome que fala, nomeada. E depois disso tive que assumir o meu cargo. Aí depois que assumi, eu chegava lá, eu não tinha que só sentar na minha cadeira, não. Eu tinha que executar minhas 4, 6 horas de trabalho. Então a palavra de Deus, ela é dessa forma. É por isso que às vezes eu oro, eu jejuo, faço campanha disso, daquilo, e não acontece nada. Por quê? Porque Deus trabalha com princípios que Ele mesmo estabeleceu. Não tem como
E é esse capítulo 54. Obrigada por Deus revelar, viu? Porque, nossa, me abriu assim uma visão tremenda sobre princípios tão libertadores, abridores de portas, e que nos levam a usufruir de tudo que Deus prometeu sem esforço, só obedecendo, não é? Então, como eu falei, então são princípios. Deus trabalha com princípio, Ele não trabalha com emoção, Ele trabalha com princípio. Se eu estou dentro de um princípio, acabou. Por exemplo, tem um princípio de obediência dos filhos pequenos. O princípio é aqui, nesta linha, aqui nessa cerâmica. Eu estou aqui, eu obedeci, as bênçãos de Deus vêm e caem aqui, nessa linha de princípio, não é? Aí eu resolvi, não, o colega mandou eu ir para ali, eu não vou. Aí aqui eu saí do princípio e vim para cá. Deus parou de abençoar? Não. As bênçãos continuam chegando ali. Eu saí do princípio. Eu me arrependo e volto. Continuei. As bênçãos. Porque, ai, Deus parou de abençoar fulana porque ela pecou. Não. Deus continua abençoando. Ele não é homem, Ele não é dessa forma humana como eu penso. Deus é Deus e a palavra dele não volta vazia. Se eu estou... Maridos, ame seu esposo como Cristo ama a igreja. Ele mandou. Ah, mas ela mandou, mandamento. Mandamento não se discute. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido. Não, eu decidi não obedecer. Aí sai do princípio. Aí vai para o primeiro casamento, segundo casamento, terceiro casamento. Gente, vai para o princípio, obedece. Porque quando eu sou esposa, o marido se manifesta. Eu estava falando essa semana com uma irmã. Ela falou, mas eu não dou conta de limpar a casa, eu não dou conta de fazer almoço. O marido chega do serviço, ainda vai fazer, tal, né? Falei, querida, você pode, aí jejua, aí já faço não sei o quê, tem 23 anos que eu estou com esse problema. Falei, minha irmã, você vai continuar mais 20. É princípio, eu não vou falar para você que vai mudar, que não vai. A partir do momento que você tomar sua postura, o marido aparece. Para que vai ter esposa se não tem marido? Para que vai ter marido se não tem esposa? Não manifesta. A Bíblia fala de unção de marido. O que é unção? Capacidade para realizar algo. Uma semana, ela começou, colocou aqui no princípio, trabalhando, chega em casa, fazer as coisinhas dela, e o marido, apareceu. Aí deixaram de ser 2, só 1. Por quê? Porque Deus trabalha com princípios que Ele estabeleceu. Amém? Então, continuamos aqui. Aí ele vem e fala, o profeta vem e traz essa profecia, canta alegremente, tal, porque assim diz o Senhor. Aí ele vem dando os códigos para a gente aqui. Eu vou continuar trabalhando nesses códigos, irmãos, e eu espero que você também. Vamos começar a praticar nesses códigos, e nós vamos ver a nossa igreja, primeiro a nossa vida, e a nossa família, os que estão na nossa área de ação. Aí vai surtir efeito na igreja, vai surtir efeito na vida dos nossos vizinhos. Eu me converti através do efeito de uma família. Eu vi aquela família tão linda sair para a igreja. Eu pensava assim, nossa, eu tenho tudo, tenho emprego, tenho isso, mas não sou feliz, eu quero isso para mim. E aí você vai ser modelo, querida igreja. O que o mundo mais precisa hoje é de referência. Ele precisa da Lourdes ser referência para outras mulheres. Tenho ministrado assim para algumas mulheres, e as mulheres têm entendido. E aí ela falou, mas por que fulano pregou? Eu falei, gente, é princípio. Lá em Tito, ele diz assim, e as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a amar os seus próprios maridos. Por que funciona? É porque a luz é boa? Não. É porque o princípio de Deus é esse. Quando uma mulher ouve outra mulher que teve experiências, que passou 43 anos de casado, tem 3 filhos, não, e tal, já passou. Então, quando eu chego contra a minha experiência, o que Deus fez, eu vou, a outra mulher que está começando agora, ela vai aprender. Então, essa chave aqui que Deus deu para essa igreja, que eu vou mastigar, hoje eu peguei assim muito de leve, a
bispa me avisou ontem, ou foi ontem? Foi? E aí, como eu estava assim, com outro compromisso, mas quando eu olhei esses princípios aqui, essas chaves, eu falei, eu vou me aprofundar nessa chave. Porque se Deus trouxe, glória a Deus, rebalai xeremanamassúria, se Deus deu essa palavra para a autoridade dessa igreja, é porque Ele tem libertação para mim e para você, é porque Ele tem maná, é porque Ele tem unção para mim e para minha família, é porque Ele me quer prosperar de qualquer força, é porque Ele não vai desistir de mim de forma nenhuma. E eu falei, eu vou mastigar. E aí continuou o versículo 3, porque transbordarás. Ou seja, quando eu começo a desenvolver essas chaves, eu começo a usar essas chaves, aí eu vou transbordar para fora. Porque eu, com a minha limitação, eu não tenho como transbordar. Eu deixando a minha cordinha lá, a minha tenda só para me cobrir. Não, aquilo lá é problema dele, não é? Quando a minha tenda só está com a minha coberturinha muito fraca. A corda está toda lá, porque eu não vou dar lá, porque eu não vou dividir. Quando a minha estaca, uma hora ela está em Deus, daqui a pouco eu tiro, ela coloco aqui, porque não foi Deus que estabeleceu, porque quando eu vou, eu pego e tiro de novo, Não tem pessoas que são assim? Recebe uma palavra, vai na igreja, glória a Deus e aleluia. Aí na terça-feira, meu Deus, não era... Gente, é porque eu pego a estaca, não é? Mas a palavra, o princípio é, deixa lá. Que chova canivete, minha estaca está lá. Porque o meu Redentor vive. E eu tenho uma palavra para vocês jovens nesta noite. Deus está levantando jovens, crianças, para ministrar, para ser modelo na sua escola, na sua quadra, no seu prédio, para ser modelo de outras pessoas. Não saia do princípio, jovem. Se você está aqui, o princípio continua. Podem vir aquelas informações para você mudar para cá, não muda não, porque se você mudar, você sai do princípio, e as bênçãos continuam aqui, e aquele colega lá, crente, que está dentro do princípio, ele prospera. O que é prosperar? Prosperar é crescer, frutificar e transbordar. Isso é prosperidade, crescer, dar frutos e transbordar. Então aí ele está falando aqui, alarga o espaço da tua tenda, mas a hora corre, né? Alarga o espaço da tua tenda, não, o 3, né? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Você viu que isso aqui, essa chave é tão tremenda, é tão poderosa? Jovens, façam planos, tá? Faça planos, seja ousado, faça planos impossíveis, porque dentro desse princípio, senhores pais, senhoras mães, faça plano, ousados. Não conta com seu dinheiro, não. Porque o dízimo é um princípio. E a oferta, a primícia é princípio também. Mas meu dízimo é tão pequeno, não interessa. Quando você leva o seu dízimo ao gasofilácio, que ele fala a sala do tesouro, quando você vai sacar, ele não é mais uma moeda brasileira, ele é uma moeda dos céus. A Bíblia diz que você e eu somos embaixadores de Deus na terra. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre embaixadores dos Estados Unidos, aqui no Brasil. Gente, é curioso, chega a ser absurdo. Até a água vem dos Estados Unidos para cá. Tudo vem de lá. Por quê? Porque o embaixador, ele representa o seu país. Tudo é daqui. Então o Brasil pode estar no que tiver, que ele está bem, porque ele recebe suprimento do país dele. Pode estar um caos o Brasil. Você e eu, dentro do princípio de Deus, nós somos representantes de Deus na terra. Por isso que eu convido você, faça planos ousados e impossíveis, sim. Porque dentro deste princípio, nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda. Eu não vou me movimentar
Eu vou estar aqui dentro de um princípio de Deus. Mas o que acontece comigo transborda para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, para trás, para todos os lados. Eu não preciso me movimentar. É natural. Uma árvore dá fruto. Não precisa ninguém ficar lá. Não, é natural. Então a palavra de Deus para nós, nesses últimos dias da igreja na terra, é enriquecer espiritualmente, financeiramente, fisicamente a nossa vida, porque a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que vai sair para fazer falta na terra. Amém? Então continue aqui para a direita e para a esquerda. A tua posteridade, aqueles que vêm atrás de você. Se a gente for pensar, eu falei, gente, como eu estava pensando tão pequeno nessa época, que eu tentei fazer esse aborto, e que Deus, pela sua misericórdia, me poupou. Falo, gente, que mente pouca, que falta de conhecer a Deus, né? O que aconteceu? Não sou eu, não é você. Querida, é a sua geração. Hoje eu me emocionei com meu filho, porque eu carreguei a minha bisneta. Eu já estou na 4ª geração. E eu olhei para ela e falei, meu Deus. Mas se eu olhar para trás, eu vou ver que de Adão para cá, a minha árvore genealógica teve força e estrutura em Deus para que eu nascesse, para que você nascesse. Então não é você, não é a sua história. A vida não acaba em você, mas nos filhos, na posteridade, naqueles que virão após você. Por isso não economize espaço na sua tenda. Não economize abraçar seus filhos. Não economize amar seus filhos. Não economize amar seu cônjuge. Não guarde mágoas. Não, que a sua vida não seja um depósito de ressentimento. Que não seja depósito de amargura. Que não seja depósito de raiva. O dia que há alguns anos que eu fiz consolidação, é um dos versículos também meu texto áureo. Não pagando o mal por mal, nem injúria por injúria, antes abençoando. Olha a chave que está aqui, presta na chave bem secreta. Antes abençoado. Me ajuda aí, antes abençoado. A fim de receber bênção por herança. Olha a chave aí. Quando é que eu recebo bênção por herança? Quando eu perdoo. Quando eu perdoo aquela pessoa, quando eu vou orar por ela, ó a chave, aí eu vou receber bênção por herança. Há uma recompensa quando eu perdoo. Então agora eu não perdoo porque sou boazinha, não, é porque eu sou inteligente mesmo. Porque eu penso em mim. Deixa eu falar para vocês, eu fui uma pessoa que eu fui muito perseguida na escola, em tudo, sabe? Depois que eu aprendi isso, Maria fazia coisa comigo, acordar de madrugada, papai, eu estou aqui abençoando Maria, ela não tem casa, Senhor, que a casa dela se manifeste para ela não pagar mais aluguel, que o carro dela se manifeste, aquilo que eu queria para mim, eu começava a desejar, e pronto. Sinceramente, irmãos, eu não lembro assim de ter sido perseguido mais, não. Por quê? Porque é uma oportunidade que eu tenho para receber bênção por herança. Herança de Deus ninguém toma. Não precisa nem de inventário. Ela é eterna. Então são princípios. Então quando eu vi esses princípios aqui tão escondidos em Isaías, eu vi a promessa no capítulo 1. Depois eu vi o princípio no capítulo 2. Aí eu enxerguei. A partir do versículo 3, eu não acabei de ler o resto, mas a partir do versículo 3, quando diz que eu vou transbordar para a direita, para a esquerda, a minha posteridade possuirá as nações, está falando de libertação, está falando de salvação, possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Olha, como é que está a minha família? Meu Deus, como eu preciso correr e mastigar e comer, né, esse princípio.
essas chaves aqui, que são muitas, não é? Que tem aqui só nesse capítulo. São muitas chaves, não é? Para a nossa libertação. E aí nós vemos para cá. E aí lá em Tiago, em Gálatas, tem a mesma... Isso foi uma profecia lá para o povo de Israel. Nós somos gentílicos, né? Mas nós somos Israel de Deus também. Aí lá em Tiago, deixa eu ver Tiago, Gálatas capítulo 4, versículo 27, fala a mesma coisa. Então essa promessa é para mim e para você. Amém, querida igreja? Deixa eu vir aqui finalizando, né? Como trazer essa verdade para mim, para a minha vida? Como agora eu vou trazer essa verdade para a minha vida? Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo veio morar aqui em nós, certo? Quando ele veio habitar, ele trouxe 9 frutos do Espírito: paz, mansidão, longanimidade, temperança, domínio próprio. Aí você vai pesquisar esses, né, e vamos trabalhar com esses frutos. Então, se eu estava dando lugar à amargura, eu vou trocar por perdão, por fé. Eu vou analisar a mim mesmo e ver o que está me incomodando. Onde eu descobri uma coisa muito terrível. Eu descobri que aquilo que me aborrecia no outro é aquilo que eu sou. Sabe quando te incomoda uma coisa? Suporto aquela pessoa porque ela faz isso. Comecei a analisar, meu Deus, é porque eu sou essa pessoa. Então, quando eu vejo o meu pecado, o meu crime exposto lá, eu não gosto dela porque eu não quero ver. Por quê? Porque eu não quero. Então, eu preciso começar a analisar como trazer isso para mim. Como alargar, como trazer o todo, como pegar a corda, como dar espaço, esvaziando essa casa e enchendo daquilo que o fruto do Espírito traz, não é? Então, habita em mim, eu sou dona de casa. E há muitos anos, eu casei com 14 para 15 anos, então há muitos anos eu faço comida. Então, um dos princípios assim, bem empírico, está tudo lá: arroz, feijão, alface, jiló. Mas não adianta eu desejar, não, mas eu queria tanto uma comidinha gostosa. Eu preciso ir lá e pegar para fazer. Eu preciso acender o fogão, preciso cortar o alho, não é? Então, nós cristãos, não vou fazer campanha que Deus vai resolver meu problema. Eu estou sendo simples assim, porque Jesus é muito simples. Jesus sentava e explicava assim, com toda essa simplicidade, com coisas cotidianas, não é? Então, quando eu comecei a observar isso, eu falei, meu Deus, é a mesma coisa. O Espírito Santo só vai agir se eu começar a usar o amor. Se eu trocar a raiva pelo amor, se eu trocar a falta de fé pela fé. Então, vamos fazer uma troca. Irmãos, eu estou trocando, todos os dias eu troco. Todo dia eu tenho que ir para a cruz. Todos os dias, assim, sabe, bate aquela reação. Eu não tenho mais essa doença, não. Está perdoada, está amada, querida, vai. Porque nós precisamos, nós fomos tão educados a olhar para fora, nós fomos educados por satanistas mesmo, que nos ensinaram a olhar para fora. Trabalha, estuda, senão você vai ser limpador de rua, igual aquela pessoa. Ó, filho de fulano passou na faculdade assim. Então a gente é comparada. Aí nós esquecemos de olhar para nós mesmos. Aí queremos resolver o problema de A, B e C. Eu sei porque eu tive marido que era muito difícil. E eu queria mudar ele a qualquer custo. 5 anos de sofrimento. Jejum, oração, um monte, tudo. Eu queria que ele mudasse, porque estava me perturbando demais, irmãos. Daí o dia que o Espírito Santo falou assim para mim, filha, eu estava indo para a igreja orando, chorando, Deus, eu não aguento aquele marido. Amém. O Espírito Santo falou para mim, filha, você tem um marido bom, ele sai todo dia para trabalhar, você tem uma casa, você tem 3 filhos maravilhosos. Começou a me mostrar minhas qualidades, e eu comecei a... Perdão, vergonha. Comecei a ficar com vergonha. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos constrange com tanto amor.
que a gente, se tivesse um buraco, a gente entrava ali. Ele constrange com amor e nos tira daquela situação em amor também. Então, como é que eu vou fazer essa troca? Eu vou pegar aquele bornal sujo do inimigo que eu usava, jogar na lixeira, deletar. Hoje é fácil, né? A gente vai lá, o que não quer, deleta lá naquela lixeira, né? E pegar todas as coisas de Deus, as armas, os instrumentos de Deus, e vou começar a desenvolver dia após dia. Amém? E aí eu vou começar a praticar, a usar essas chaves. Vocês estão vendo como é fácil servir a Deus? É difícil a gente viver na dependência, na angústia, quando a gente não conhece a verdade. Por isso que o próprio Jesus falou assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará, não é? Então, só para a gente finalizar aqui, Efésios 17, 21, ou Mateus 17, 21. Olha o que a gente ser educado, olhar para fora, igreja. Jesus falou assim: quando vos disserem que Jesus está lá, que eu estou lá, estou cá, fica quieto, porque o reino dele está dentro de vós. Então não adianta a gente querer mudar lá fora. Eu quero mudar meu marido, eu tenho que mudar aqui. O reino de Deus está dentro de mim, através dos frutos do Espírito. Então eu vou precisar começar a trazer esse reino. Então o reino de Deus está dentro de mim, então eu tenho que buscar. Senhor, me dá amor, eu quero amar fulano. Oi, Romanos 8 diz assim: o amor de Deus foi o quê? Derramado no seu coração. Usa esse amor. Eu tenho todas as ferramentas, eu preciso só pegar e saber usar, não é? Então, como pegar essas chaves? Entrando no princípio, entendendo que o reino de Deus está dentro de mim. Então, se ele está aqui, eu não preciso ir lá buscar, ele já está aqui. Eu só estava aguardando aqui, eu estava deixando o Espírito Santo ficar aqui quietinho, e estava buscando por outros caminhos. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você curve sua cabeça agora. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero ministrar no nome de Jesus, como pastora, como autoridade de Deus na terra. Aleluia. Como profeta de Deus, como boca profética de Deus desta noite. Eu quero que você agora comece a trazer sua família. Abrace sua família agora. Dá uma olhada nela. E vê quantas gerações se passaram de Adão e Eva até chegar em você. E ninguém desistiu. E saber que Deus tem um plano e um propósito na sua vida. Ele tem o melhor. Ele disse, a palavra dele diz assim, que quando você dorme, ele prepara presentes para você. Creia, porque é verdade. Todos os dias eu acordo e digo, Pai, hoje eu recebo esse presente que o Senhor preparou para mim. E cada dia, irmãos, eu olho a vida. Eu olho assim, eu poder levantar como um presente de Deus. Olho para minha família hoje. Então eu quero ministrar sobre a sua vida. Abrace a sua família agora. Não importa como ela esteve, como ela estava. Importa que Deus te entregue uma chave. Da chave que foi dada a Jesus. A chave dos mistérios dele. A chave das revelações. Receba no nome de Jesus. No nome de Jesus. A sua família é plano de Deus. A sua vida, Deus planejou antes da fundação do mundo. E Ele disse que você comerá o bem desta vida. E Ele está formando um exército. Deus está levantando famílias modelo, porque o mundo precisa. Você é
essa família que Ele escolheu. Seus filhos são exatamente herança dEle. Há uma verdade, está escrito que você é um homem de bem, você é uma mulher de bem, você é uma criança de bem, e que você faz parte desta geração de homens, mulheres e crianças cheias da unção do Espírito Santo de Deus, porque você cumpre princípios. Você cumpre princípios. O véu do templo se rasgou. O Senhor morreu, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E Ele te diz que Ele dá vida e vida com abundância. Te dá prosperidade em todos os sentidos. O Senhor te abençoa nesta noite com palavra de conhecimento, palavra de revelação, ciência de Deus, para você resolver problemas. Então os problemas da sua vida são para ser resolvidos, eles têm solução. Deus é a solução, no nome de Jesus. O Senhor nos calça nesta noite, com a preparação do Evangelho da paz e não da guerra, no nome de Jesus. E o Espírito Santo tem muito interesse de guiar você a toda a verdade de Deus. E aí o Senhor me dá ainda esta palavra. A vontade de Deus é te conduzir direto ao Pai. A vontade de Deus é te conduzir direto ao Pai. Jesus veio para conduzir eu e você ao Pai. Nós não somos órfãos. Você não é órfão. Você tem um Pai que te defende, que te corrige e que te ensina o caminho que você deve andar. E esse Pai que está se manifestando como nunca se manifestou em outras gerações, mas se manifestou a nós, a mim e a você. E a sua família não é um problema só seu. A sua família é de Deus em Cristo Jesus. Você é de Deus em Cristo Jesus. Deus te dá unção nesta noite. Unção é capacidade para realizar algo. Aquilo que você tem necessidade, tome posse dessa unção, em nome de Jesus. Pode sentar, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E vamos desenvolver. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Que bom que você veio. Eu quero orar com você mais uma vez, aproveitando a palavra que você transbordará para a direita e para a esquerda. Eu quero saber como é que estão mesmo os seus planos. Os jovens, às vezes o Espírito Santo vai soltando chaves, e eu chamo isso de palavra profética, e às vezes a turma fica assim meio que, né, Morones? Batendo asa, conversando, falando com um ventilador, que eu não entendo essas coisas. Eu não compreendo, eu não entendo mesmo. Às vezes que nós entendemos, quando eu era assim mais jovem, a gente levava uns puxão de orelha, porque estava conversando na igreja. A gente hoje não dá puxão de orelha, tinha que dar bibliada, para ver se entra. Deus está dando chaves a vocês. Nosso tempo, o meu tempo de pastoreio, pastor Lúcio está aqui. A gente sabe que o transbordar de Deus tem que respingar na vida de vocês. Vai ter um acampamento de jovens. Você está levando quantos que não aceitou Jesus? Quantos que não ouviu a palavra do Evangelho? Tem que transbordar na sua vida, né, Morones? Esses dias a gente estava conversando assim, cara, que coisa abençoada era os acampamentos aqui nesse lugar. A gente pode contar aqui só de pastores que nasceram nesse ministério e que não estão aqui no nosso meio, mas eu tenho contato de um monte. Se eu fosse nomear, dava mais de 2 mãos. E o seu amanhã, jovem? E o seu, Mateus? O seu amanhã não é amanhã, é agora. Você começa a planejar. Eu tenho vontade de dar o microfone para o Morones, para ele contar como é que é planejamento. Cadê sua esposa aqui? Planeja também. O povo que planeja sabe onde quer chegar. Quem não planeja não sabe onde vai. Princípio, eu faço um planejamento, eu sei aonde eu quero chegar.
Se você sabe, você que é dizimista e ofertante, fica de pé no seu lugar. Nós estamos crendo mesmo e já dando o aviso, os jovens, nós estamos com a cantina para os jovens ali. Os jovens que não têm condição financeira hoje, é porque não a tem hoje, amanhã terá, amém? Quer dizer o quê? Que nós vamos cooperar com esses para ir para o acampamento. Se você tem alguém que não tem condição de ir no acampamento, pastor, só tem R$100, a inscrição é 200. Então nós estamos fazendo a cantina para você não falar assim, não tenho, meu argumento agora acabou. Agora você vai, porque nós temos uma cantina ali para levar. Eu não sei quantos está indo, quantos estão, pastor Natan? Estamos só 16, aqui tem um pouco só. Dividiu, está em 12 vezes, a gente vai ajudar com uma parte, você ainda vai dividir em 12 vezes, para chegar lá e ser transbordado, amém? O Vitor, qualquer hora dessa, ele vai ganhar o microfone aqui para contar o testemunho, né, Vitor? Então eu quero que você que é dizimista e ofertante, segure a sua oferta. Se você não trouxe em espécie, você também, daqui a pouco pode fazer um Pix, pode fazer de alguma forma, mas eu quero que você coloque em fé, como foi dito aqui, o princípio da fé, para que você transborde tanto para a direita quanto para a esquerda, e você saiba que a posteridade, a tua posteridade, você não pode ter nenhum filho aqui, mas se o Senhor Jesus não voltar, até daqui a alguns anos, pode ser que os seus filhos comecem a ser planos e a nascer. Eu aprendi a ofertar e a semear por algumas pessoas da minha área de ação. Eu semeei para o meu casamento, eu semeei na vida das minhas filhas, eu semeio na vida de pessoas que chegam na minha área de ação, eu entrego aquela oferta e falo, Senhor Deus, isso aqui é para fulano de tal, isso aqui é para ciclano. O Espírito Santo de Deus está dizendo que por esse intermédio, você vai semear por alguém da sua casa, é pelo seu pai, é pela sua mãe, é pelos seus filhos. O Espírito Santo está dizendo que vai alcançar eles, assim como Eucana alcançou Ana e ela era estéril. A esterilidade dos seus filhos, pais, já acabou, porque você está semeando por eles agora em nome de Jesus. Seus filhos não serão estéreis nessa geração. Os nossos filhos são luz do mundo e sal da terra nessa geração. Os nossos filhos são atalaias, fogo do Espírito Santo andando por estas ruas, por essas escolas, por essas universidades. Faça sua mão assim como uma concha. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui profetizando, baseado na Tua palavra. Levantamos as nossas mãos para abençoar a identidade financeira dos Teus filhos, e não só ela, mas também abençoar a semente, a qual os Teus filhos estão destinando. Estamos abençoando a casa dos Teus filhos, estamos abençoando com os Teus filhos os casamentos, abençoando o Espírito Santo de Deus os filhos dos Teus filhos, como homem de bem. Nós deixamos a herança da Tua palavra e firmamos os Teus filhos nela. É assim que eu os abençoo, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém. Domingo que vem, culto como este maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que o pastor Dioclides, pastor Alawane, viesse aqui ao final para receber. Todos vocês vão vir aqui, mesmo que você não tenha trago em espécie, você virá aqui receber uma palavra de bênção do pastoral. Amém. Domingo que vem, culto. No final ali você vai comer um hot dog, como é que é o nome aí? Gourmet que o irmão Idelson está preparando para nós. Vocês vão devagar, tá? A gente precisa dormir. Eu já cheguei numa idade que eu tenho que comer bem pouquinho, porque senão eu fico acordado. Estou muito... Amém? Coloque a mão no seu coração. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação, que os dons do Espírito Santo de Deus estejam evidenciados em você, na sua casa, na sua família, na sua área de ação. Paz e prosperidade sejam sobre ti e sobre a sua casa e sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Dê um abraço no seu irmão, deseja a ele a paz do Senhor Jesus. Está encerrado nosso curso. E venha cá na frente receber a palavra profética do nosso pastor, em nome de Jesus.